Pronto. Pronto, acho que agora foi. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Priscila. Tem um tempão que eu não venho aqui dar aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre alguns óleos que nos apoiam a ter mais energia, mais vitalidade. Esse é o nosso tema do Clube dos Óleos de hoje. Como é que eu faço? Então, vamos começar, que a gente já está um pouquinho além do nosso horário. Bom, a gente vai hoje falar um pouquinho de alguns óleos que vão ajudar a gente a ter mais foco, motivação, aumentar a nossa energia. O cansaço e a fadiga são temas que estão sempre nas nossas conversas, nas nossas consultas de bem-estar, sempre tem esse assunto. E aí, qual óleo que eu posso usar para ter mais energia, para ficar para me sentir mais ativo, mais motivado? E a gente vai ver aqui um pouquinho alguns óleos que vão poder nos ajudar nisso. E aí, eu acho que é importante sempre a gente lembrar que tudo é química, inclusive dentro dos óleos essenciais, a gente tem uma parte de tudo isso que tem uma explicação química, e é por isso que eles funcionam no nosso corpo. Os óleos essenciais, eles também são química, e o nosso corpo tem os receptores para conectar com cada propriedade que eles têm, então por isso que eles funcionam, e por isso que eles são tão eficazes. E aí, para a gente poder entender sobre esses óleos, depois eu vou passar esse material para vocês, tem aqui o link do e-book, esse é um e-book bem interessante, eu não sei eu acho que ele não tem traduzido para o português, não. Mas ele tem uma explicação assim, bem básica, bem bacana sobre a parte química dos óleos essenciais. Então, a gente tem aqui essa roda da química dos óleos, onde a gente tem aqui, na parte mais externa desse círculo, a gente tem as propriedades calmante, restauradora, uplifting, né, que é de elevar o nosso humor, de acalmar, de proteger, de energizar. Depois a gente tem, na segunda parte, mais perto da extremidade, a gente tem alguns óleos essenciais, né? A gente vê aqui, hoje a gente vai falar mais desses óleos aqui, que são energizantes, o hortelã verde, o hortelã-pimenta, e depois a gente tem os princípios ativos químicos dentro de cada um desses óleos e os grupos funcionais, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, é só para a gente ter uma ideia que os óleos essenciais que elevam o nosso humor vão ser esses todos que estão aqui nessa parte amarelinha, são ricos em limoneno, são a bergamota, a laranja, o toranja, o limão, todos esses, inclusive o Blue-Tansy e o Douglas Fir também, o dos pinheiros, né? Também tem essa propriedade. Eles são óleos inspiradores, que encorajam, dão sentimentos de alegria, dão essa sensação de estar estimulando o nosso corpo, tá? E as mentas. E quando a gente combina os dois, os cítricos com as mentas, a gente tem esse efeito muito bom, muito combinado, né? Que é bem motivador, que ajuda a gente a estar em equilíbrio. Então, a gente vai estar explorando alguns desses óleos essenciais que são energizantes pela sua capacidade química e que elevam o nosso humor, tá bom? Bom, a gente sabe que existem várias famílias, né? Existem a família das mentas, que tem por característica ser estimulante, revigorante, energizante. A gente tem os cítricos, que a gente estava falando, esses dois, né? A gente tem os óleos florais, que também, alguns também são estimulantes e revigorantes. A gente tem os óleos essenciais condimentados e os herbáceos. E aí, cada família dessa de óleos essenciais vai ter propriedades químicas que vão estar estimulando o nosso organismo, que vão estar
produzindo uma resposta no nosso corpo. Então, basicamente, né, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, antes de entrar nos óleos em si. O nosso sistema olfativo recebe, né, os fitoquímicos que estão presentes naquele óleo essencial. Aí o nosso sistema olfativo é muito próximo, né, e bem conectado com o nosso sistema límbico, que é um sistema super importante no nosso corpo. E no momento que a gente estimula o nosso sistema límbico, o nosso cérebro todo gera uma resposta diante daquele aroma que a gente está tendo o contato, tendo o estímulo. E aí, baseado nessa resposta, a gente tem algumas memórias associadas com aquele cheiro, com aquele aroma, e aí a gente tem a nossa corrente sanguínea que distribui os fitoquímicos desses óleos essenciais por todo o nosso corpo. Então, uma forma mais ilustrativa da gente perceber como que essa estrutura anatômica é próxima, né? Aqui está o nosso nariz. No momento que a gente faz as inalações, por isso que é tão importante a gente fazer as inalações com consciência, com tempo, né? Que às vezes a pessoa bota uma gota, faz um cheirinho só e acha que já tá, né? É bom a gente ficar pelo menos 2 minutos de respiração, de 2 a 5 minutos, né? Para a gente realmente trazer esses fitoquímicos para dentro do nosso corpo. E aqui, ó, essa estrutura aqui é uma ampliação ainda do nosso sistema olfativo, que é bem conectado com essa outra estrutura bem aqui no meio, que nessa outra imagem dá para a gente ver bem, que é o nosso sistema límbico. E aí eu acho importante a gente só ir um pouquinho a fundo, porque a gente fala assim, o sistema límbico é o centro das emoções e das memórias. Sim, ele é, mas ele é muito mais do que isso, né? No nosso sistema límbico, a gente não tem só essa parte da memória, é o nosso centro de saciedade e fome, né? É a nossa resposta emocional, a nossa reprodução, os instintos maternos, a excitação sexual, tudo isso é responsabilidade do sistema límbico. Então, olha quantas coisas ele influencia no nosso corpo. Então, assim, além da percepção do cheiro, da formação das memórias, da nossa respiração, que é uma atividade inconsciente, do nosso metabolismo também, o sistema límbico, ele é responsável, uma das funções centrais dele é ser responsável por essa homeostase do nosso corpo. Então, isso é uma vantagem anatômica que a gente tem muito grande por conta do nosso próprio corpo, da forma como ele é, e das propriedades dos óleos essenciais. Então, a gente entra em contato com os aromas, e isso pode gerar no nosso corpo uma resposta muito positiva, que vai ajudar a gente a equilibrar os nossos sistemas, a lidar com as nossas emoções, com o que a gente está sentindo de uma outra forma, por conta disso, tá? Eu gosto de explicar essa parte porque realmente é uma grande vantagem a gente ter os óleos essenciais, que são super naturais e puros, que vão estar estimulando um sistema tão importante do nosso corpo, que vai estar influenciando todo o nosso equilíbrio. Então, só para recapitular, o que acontece a gente respira, a gente inala o óleo essencial, ele estimula o sistema olfativo e límbico, e aí o nosso cérebro produz uma resposta, os fitoquímicos que a gente entrou em contato através do nosso olfato, eles viajam pela nossa corrente sanguínea e vão se conectando com os receptores em todo o nosso corpo, ok? Basicamente, é isso que acontece quando a gente entra em contato com os óleos essenciais. E aí, vamos começar a falar dos óleos que vão dar aquela energia boa para a gente. O peppermint, o hortelã verde, que é o spearmint, que é um pouquinho mais adocicado, né? Até aquele cheirinho de chiclete. E agora, eu não tenho certeza se o supermint já tem no Brasil, eu realmente não tenho certeza. Quem está no mercado do Brasil confirma para mim. Mas aqui há pouco tempo chegou essa misturinha com 4 mentas, que é o bergamota mint, o
peppermint, o spearmint e a menta japonesa, que é uma menta bem forte também. Então, todos os mentolados, eles são energizantes, tem esse aroma refrescante que vai ajudar a gente a ter mais foco, concentração, mais energia. Tem várias pesquisas falando do uso do hortelã-pimenta para o exercício físico, para performance no exercício físico, né? A gente sabe que o peppermint tem várias outras funções além dessa, mas todas essas mentas são ótimas para ajudar a gente a ficar mais focado, mais atento e com uma energia, dar um up na nossa energia, né? Aumentar a positividade da nossa energia. Então, eles são muito bem-vindos na nossa rotina diária. O cedro, que é um óleo essencial, relaxante, calmante, ele é muito bom para ajudar a gente a enraizar, né? E ele é mais importante no sentido energético do corpo. Por quê? Quando a gente consegue estabilizar e se conectar, isso também vai estar estimulando a nossa energia, mas de uma outra forma, tá? Diferente da menta, o cedro é um óleo que ajuda a gente a se enraizar, a estar aqui no momento presente. Então, ele vai ajudar a gente a ter mais energia no sentido não só como a menta. Não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença, mas o cedro, ele é um óleo que ajuda a gente a estabilizar e se conectar com a nossa própria energia, e aí isso faz com que a gente também aumente os nossos níveis de energia, ok? O frankincense, não podia deixar de estar nessa lista, é um óleo essencial que é muito rico, uma química muito rica, né, em limoneno, em vários outros compostos químicos que ajudam no bem-estar geral do nosso organismo, além de potencializar os outros óleos. O frankincense ajuda nessa sensação calmante de relaxamento, de satisfação. Eu acho muito importante a gente pensar o seguinte: para a gente estar bem no dia seguinte, assim, durante o dia, a gente precisa ter dormido bem. É uma parte muito importante. A gente precisa ter dormido a quantidade de sono necessária para o nosso corpo estar descansado e estar no seu equilíbrio e tudo mais. E o frankincense, ele é um óleo, o cedro também, né? Muito bom para ajudar nisso, ajudar a gente a dormir bem no nível de sono profundo, aquele sono restaurador, o que vai influenciar diretamente os nossos níveis de energia no dia seguinte. Porque a gente, quando está bem descansado, bem dormido, no dia seguinte a gente está com a nossa energia lá em cima. Então, eu acho que o frankincense, o cedro são ótimos para a gente estar utilizando na nossa rotina da noite. E também na rotina do dia, né? Às vezes, quando a gente tem um trabalho, ou tem que escrever um texto, enfim, produzir algum material que a gente precisa muito estar focado e concentrado, o frankincense é um óleo que ajuda muito. Eu tenho uma experiência muito boa de usar ele nesse sentido. Eu uso ele junto com alecrim, junto com peppermint. O eucalipto também é um óleo que ajuda a gente nessa parte da energia, apesar dele ser estabilizador do humor, dele ser um óleo calmante, relaxante, ajudar a gente a se concentrar. Ele é um óleo que ajuda também nessa parte de dar um up na nossa energia. Ele tem muitas propriedades, o eucalipto ele tem muitas propriedades de limpar energeticamente o ambiente. Então, é ótimo, ele é muito bom para essa parte também. O alecrim, eu acho que o alecrim é um óleo essencial bem conhecido nessa parte de foco, concentração. Ele realmente tem várias pesquisas científicas que falam sobre o estímulo mental que o óleo de alecrim tem. Então, ele ajuda no cansaço mental, ele estimula a criatividade, ele aumenta essa energia mental, ajuda a gente nisso.
e, ao mesmo tempo, ele diminui os níveis de cortisol. E o único cuidado que a gente precisa ter com o alecrim é que a gente não deve usar ele se a gente tem pressão alta, tá? Porque ele pode estimular o aumento da pressão. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com o óleo de alecrim. Mas ele é muito bom, e ele é muito bom principalmente para combinar com os cítricos. Faz uma combinação bem bacana. E não só, também fica muito bem combinado com os amadeirados, com frankincense, ou com cedro, ou até mesmo com o vetiver. Para essa questão do foco e da concentração, ele ajuda muito nesse sentido também. O basil faz parte da família, o manjericão, né? Da família do hortelã, pela sua composição. Ele ajuda a estimular as glândulas suprarrenais e também tem um papel na fadiga mental. Então, é um aroma mais herbal, assim. Não é todo mundo que curte, mas quando a gente mistura o basil com laranja ou com toranja, ele faz uma combinação bem interessante para esse sentido de dar um up na energia. Então, ajuda a diminuir a tensão. Então, se, por exemplo, a pessoa tem pressão alta e ela não é recomendado que ela use o alecrim, ela pode experimentar o manjericão, que não tem contraindicação para pressão arterial. Então, ele combina muito bem com gerânio, com laranja, pode ser usado topicamente, aromaticamente, também ele é ótimo. A canela, o cinnamon bark, que esse aqui é um óleo estimulante também, tem propriedades calmantes e ele está aqui nessa listinha porque ele ajuda também a aumentar a energia. Pode ser usado internamente também para esse propósito, ou pode ser usado topicamente e aromaticamente, para quem gosta desse aroma. Os cítricos, aqui eu coloquei o laranja e o limão, mas na verdade todos eles são energizantes. Então, o toranja, o green mandarim, a bergamota, ele dos cítricos é o que é mais, além de ser energizante, mais calmante. Todos eles podem ser utilizados para elevar o humor e energizar. Além de serem ótimos para o sistema imunológico, são muito purificantes, enfim. A gente pode usar os cítricos todos juntos, tem aquela misturinha que é o Citrus Bliss, que é uma misturinha que leva 10 óleos cítricos juntos, tem um aroma bem gostoso, com um toque de canela. Ou a gente pode misturar, eu uso muito, aqui em casa, eu acho que é uma das combinações que a gente mais usa, é o laranja com peppermint, porque são 2 óleos assim, muito coringas, que sempre estão à mão, e é um aroma assim, que ao mesmo tempo que ele estimula, ele ajuda na homeostase, no equilíbrio. Então, o peppermint com laranja é muito bom, tanto para o difusor, quanto para a gente usar topicamente, passar na sola do pé. Ele é realmente muito... É uma combinação muito gostosa de usar no dia a dia. E aí a gente tem uma variedade enorme de cítricos para estar explorando e todos eles vão estar ajudando nessa parte de aumentar os nossos níveis de energia. A gente tem aqui, daquela farmacinha toda, dos óleos que são feitos para a parte emocional. Eu separei esses 3, dos 6 que fazem parte do kit das emoções, porque são os 3 mais estimulantes nesse sentido, né? O Motivate, que também é cheio de peppermint, o Passion, que tem bastante cardamomo, tem aquele aroma bem gostoso da canela com cardamomo, e o Cheers também é outra misturinha uplifting, que é ótima para estar elevando o humor. Então, o Cheers é uplifting, é de elevar o humor mesmo. O Passion, ele é aquela misturinha inspiradora, também é afrodisíaco. E o Motivate é a misturinha da motivação, de encorajar a gente. Então, esses 3 são ótimos para essa parte. E
Assim, eu amo os 3 pelo cheirinho que eles têm. Eles, para mim, eu uso eles como perfume mesmo. Eu adoro o cheirinho deles. Além desse benefício de você estar usando uma misturinha que vai estar ali te energizando, te deixando é, mais motivado e mais conectada com essa parte. E aí é importante cada um experimentar aquele que mais funciona para você. E na medida que você vai tendo essa experiência, o seu corpo vai produzindo uma resposta positiva e criando uma associação. E aí é assim que a gente vai construindo os nossos hábitos e construindo aqueles olhos que mais a gente se identifica, que mais funcionam para a gente. Então, é interessante a gente experimentar e observar qual que mais a gente teve uma resposta positiva. E assim continuar. Eu tenho sempre, não vai aqui comigo, mas a misturinha que fica na minha mesa para estudar é o vetiver com alecrim. Eu gosto muito dessa misturinha. E toda vez que eu passo ela aqui nas têmporas, eu já sei que eu vou sentar e vou ter um momento ali que eu vou estar bem focada e concentrada para produzir o material que eu precisar. Então, criar um hábito é uma parte super importante dessa história. E aí a gente tem aqui algumas receitinhas. Essas receitinhas são para colocar no difusor, tá? Baseado nesses óleos que a gente falou. Então, a gente tem essa misturinha com laranja, alecrim e frankincense. A gente tem a mesma misturinha, um pouquinho mais potente, sem o frankincense, com 3 gotas de cada. A gente tem essa outra daqui, que são 3 gotas do manjericão com 3 gotas do toranja. E a gente tem essa misturinha, que é a minha favorita, que é o peppermint com laranja, 3 gotinhas de cada. A gente também pode preparar um rolinho, tá? Com a nossa misturinha favorita para estar energizando. Além daqueles que já tem prontos, né? Que nem eu mostrei no kit das emoções, a gente pode preparar um com essas opções aqui para ajudar a gente a estar cuidando da nossa energia. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone, eu estou à disposição. Acho que eu vou parar de gravar, né? Para não ficar muito grande.